O pecado é como câncer, destrói pouco a pouco, lentamente, sem que nos venhamos a perceber de sua insidiosa presença. Ele vai se alastrando, até que por fim o diagnóstico final é pronunciado: doença mortal. A gente não percebe que está se afundando mais e mais, se distanciando da praia. Enquanto não sente, de repente, que está sem poder tocar o chão, tentando nadar desesperadamente, mas incapaz de resistir à força da maré. Mas se não conhecermos alguns dos sinais de perigo, como iremos procurar socorro? Podemos obter o auxílio que a Bíblia nos apresenta quando sabemos quais são as partes de nossa personalidade que o pecado ataca e corrompe. A mente é o local que o ataque vem insidiosamente. É possível que uma pessoa seja excepcional em certos aspectos, mas completamente despreparada quanto às realidades espirituais. A Bíblia ensina que existe um véu que encobre nossa mente e que precisa ser removido para que possamos conhecer a Cristo. Sem esse desvendamento espiritual, não podemos nos achegar a Deus. Quando a mente está afetada pelo pecado, ela é nebulosa e confusa. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o pecado ataca também outra faceta de nosso ser, a vontade. Disse Jesus: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Pessoas que vivem sob a tirania do orgulho, do ciúme ou do preconceito. Outras são escravas do álcool, dos barbitúricos ou dos tóxicos. O ódio acumulado no coração de uma pessoa também é uma espécie de tirania que faz de qualquer um escravo do pecado, que ataca a sua vontade. O pecado não somente afeta a mente e a vontade, mas também a consciência. Começamos a ficar muito lentos para perceber a aproximação do pecado. É como cortar uma mentira. Na primeira vez que passamos adiante uma inverdade, aquilo realmente nos aborrece. Mas com a repetição do fato, a consciência deixa de ser a nossa guia. E pouco depois o hábito já está tão arraigado que passamos a pensar que a mentira é verdade. Perdemos a sensibilidade às coisas que sabemos serem erradas. Os resultados desse mal, não conhecer a diferença entre o certo e o errado, estão manifestos em várias partes da Bíblia. Quando Davi ficou olhando para Betseba pela primeira vez, deu início a uma cadeia de erros, que foi de adultério para mentira e até o assassinato. Davi foi perdoado pelos seus pecados, mas teve que sofrer consequências que são originárias do que ele fez. Não são as grandes tempestades da vida que nos abalam, mas a gradual e insidiosa poluição do pecado que termina por efetivar a destruição. Assim, como o crime existe uma punição, o pecado tem seu castigo, embora esse seja um assunto que as pessoas preferem ignorar. A verdade é que esse fato é inevitável. Não somente cada um de nós sofre nessa vida como resultado do pecado, mas cada um terá que enfrentar o julgamento, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículos 23. Primeiro, é a morte física. A Bíblia nos diz que aos homens está ordenado morrerem uma única vez. A morte é inevitável e, em muitos casos, imprevisível. E para cada um de nós haverá um dia, uma hora, um minuto quando, fisicamente, não seremos mais terrenos. Se Deus não houvesse decretado o castigo da morte, a terra logo se tornaria um lugar inabitável, pois os homens viveriam para sempre em seus pecados. Mas como a vida é breve, a Bíblia nos ensina assim: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Tu, aos homens puseste limites, além dos quais não passará. Jó capítulo 14, o versículo 5.